Você chama muito. Aqui no Rio a gente não tem muito essa parada que. É porque, de fato, a região pobre está na periferia, né? Geometricamente falando, em São Paulo. Sim. Aqui no Rio, não. É. A região pobre tá ali, aí depois. No morro ali em cima, Aí né? logo depois tem outra região rica, e logo depois tem uma região mais ou menos. E a pobreza no Rio, ela é misturada, Isso. né? Inclusive, a, a desigualdade ela é muito grande dentro de um microcosmo, assim. Você tem a favela, tu morou no Rio, né? Morei alguns Aí meses. em São Conrado tu tem os prédios milionários e a favela da Rocinha logo do lado. Uhum. É muito. Em São Paulo não acontece, não acontece Tem muito um isso, né? pouco, mas não é espalhado pela cidade. Então você tem Exato. Paraisópolis, tem Morumbi do lado, que é um dos bairros mais caros da cidade, tá literalmente dividindo o muro com Paraisópolis. Heliópolis você tem ali Alto de Ipiranga, que também é razoavelmente perto dali, mas não é o mesmo nível do Rio de Janeiro, né? Você não tem, tipo, totalmente tô no diferente. Leme, tem uma favela atrás, tô na Ipanema, tem Cantagalo, Isso. não é o mesmo nível. É isso. Que é um negócio que no Rio, cara, vai ser Mas sabe qual que é a solução para isso? Eu fazia um projeto aqui no Rio, por isso que eu morei no Rio. Uhum. O projeto era muito legal e tudo mais, enfim, deu errado, tomei um calote do governo. Acontece. Acontece, mas o projeto em si era muito legal. Então a gente ia na favela, eu montei uma equipe, a gente ia na favela, fazia o mapeamento da favela, fazia um mapa, um croquis, porque o governo não conhecia como era a estrutura da favela. Pegava a documentação de todo mundo, RG, CPF, cópia, tudo bonitinho, fazer uma pesquisa, para depois o governo dar uso capião. Então a pessoa tem o direito de usar Direito de por propriedade. 99 anos. Mas por que isso não resolve o problema do cara? Por que não resolve? Não resolve. Ajuda pra caramba, mas não resolve. Porque ele não cria patrimônio pro herdeiro. Exato. Não, também. Pra ele mesmo. Ele não é dono. Então, assim, o Estado te dá uma concessão. Você tem o direito de usar 99 anos. Mas ele não é dono. A solução é deixar o cara ser dono. Imagina, Cantagalo. O cara tá atrás de Ipanema. Se o cara virar dono daquela terra que o cara tá, dependendo do tamanho, vale $500 mil. É isso aí. Ah, mas o cara vai vender. Deixa ele vender. Qual o problema? Se ele vender, botar $500 mil no bolso, for vender, morar em outro lugar, pô, tu melhorou a vida do cara. Sim. E aí daqui a pouco, aquilo ali, o cara, uma parte vai vender, aí a outra monta o hotel, daqui a pouco vira outro bairro. É isso aí. Não precisa, cara. Não precisa o Estado tutelando o cara, dizendo que, ó, você tem aqui uma concessão minha para usar da propriedade da terra. Deixa o cara ser dono, pegar um empréstimo com o banco. O cara é milionário e não sabe. É isso aí. E porque o Estado não deixa. Então, assim, a solução é deixar o cara ser dono. Se isso acontecer, e é a lei federal que tem que mudar. Se isso acontecesse, cara, ia ter revolução, no bom sentido, né, no Brasil. Agora eu esqueci o nome do cara, foi presidente do BNDES, ele tem um livro chamado... Paulo Rabelo de Castro. Paulo Rabelo de Castro. Ele tem essa tese. Ele fala que tem R$1,5 trilhão de reais em terras que de fato são da pessoa, né? Porque existe esse mercado, mas de direito não, porque não tem nada no papel. Sendo que pouca gente conhece, eu fui dar uma palestra em São Bernardo do Campo. Para quem não conhece São Paulo, é uma das maiores cidades próximas de São Paulo, Sim. fica no Grande ABC. É uma região muito de metalúrgicos. O Lula veio de lá porque tem muita indústria. Tinha, estão fechando. E aí eu fui dar essa palestra na faculdade e tinha um cara com boné do MST na palestra. Um cara respeitoso, ouviu a palestra inteira, blá, blá, blá. No final ele levantou a mão. Discorde de tudo isso que você fala. Que o problema é o capitalismo, não sei o que lá. Aí eu falei para ele, amigo, quem deu o direito do Estado de ser dono da terra? O Estado comprou a terra do país inteiro? Não. Ele baixou, a gente fez o oposto dos Estados Unidos. Os Estados Unidos lá, 1850, 1860, você pegar os filmes aí, tem vários filmes antigos que tem esse momento, né? A gente precisa ocupar o oeste americano. O que a gente faz? Seguinte, a gente vai fazer aqui literalmente uma corrida, aonde você parar e pegar é teu terreno. O que o Estado brasileiro... Por $1. Por $1. Na prática é dado, né? Era dado. Dá para não dizer que estava dando. O que o Estado brasileiro fez? O contrário. Baixou uma lei das terras, 1852, a pior lei da história do Brasil, Império. A galera que defende muito Império, lei do Império. Dizendo que toda a terra do país que não tiver um dono passa a ser do Estado. Da União. Ele estatizou todas as terras do país. Aí tinha uma exceção para o pequeno latifundiário. Não, mas o pequeno, bababá, ele não vai conseguir. Fizeram a exceção, na prática tomou a terra dele também, porque era tão difícil a burocracia para conseguir o direito de propriedade que ele também perdeu a terra. Então daí a gente criou um país que o Estado é dono de tudo, sem que ele nunca comprou. Então por que o cara que está lá na Rocinha não é dono da terra? O Estado não comprou aquilo ali.
Então, e ele é muito mais dono da terra, que está lá há 20 anos morando, do que o governante. Então, a solução é essa. Dar direito de propriedade é o que o liberal defende.